concluindo, Dr. Manuel Cunha, aquilo que está a dizer é que esta estratégia do PSD, e falamos nos últimos 4 anos, não foi a melhor então para o desenvolvimento do Conselho, certo? Já falou aí na educação. Eu chamo a atenção de uma coisa. Se fosse possível passar uma esponja sobre o passado, ou se fosse possível que os executivos anteriores tivessem sido de outro partido, é mais compreensível uma estratégia de ruptura financeira em que o executivo que chega tem inevitavelmente, até porque com a intervenção da Troika, pelas mãos do PSD, e do PS e do CDS, houve um conjunto rígido de imposições que dificultaram imenso a situação financeira da Câmara. E houve um conjunto de normas que tinham que ser cumpridas, não é? Exatamente. Como é óbvio, exatamente. Agora, portanto, o que é o pecado é que essa dívida, no essencial, foi desenvolvida durante executivos do mesmo partido, do qual o Presidente da Câmara era vice-presidente. Segundo, que essa dívida foi, no essencial, construída por 2 aspectos. Investimentos errados. No mercado abastecedor, na plataforma logística, em tudo. É evidente que havia muito financiamento exterior à autarquia, de fundos comunitários, etc., mas havia sempre um financiamento da autarquia. Segundo, ao serem feitos esses investimentos errados, não se traduziam num desenvolvimento para o Conselho. Completamente diferente era uma dívida que se tivesse traduzido no desenvolvimento do Conselho. Esse é um aspecto. O segundo é a água. E a água, mais uma vez, depois o Presidente da Câmara anterior, João Batista, e o arquiteto Cabeira dizem sempre que em Chaves, na Assembleia Municipal, o PSD votou contra as águas de Trás-os-Montes. Mas nos sítios... Porquê? Porque era oposição. Porque o PSD aqui à volta, nos sítios que era poder, votou a favor. E hoje o tarifário da água é a principal fonte de dívida, mas não é só da nossa autarquia. É de quase todas as autarquias que foram apanhadas nessa armadilha. E em Barcelos, então, as contas são de centenas de milhões de euros. O importante é saber, quando veio a questão de um primeiro passo no sentido da privatização das águas, ou seja, os municípios perdiam autonomia na gestão da sua água e delegavam nas águas de Trás-os-Montes, os únicos que denunciaram foi a CDU. E foi-nos dito que isto era uma solução tecnicamente boa e em alguns aspectos foi, no sentido que proporcionou água em melhor qualidade e em maior quantidade, mas que financeiramente também ia ser muito boa. Um desastre completo. Aliás, as autarquias portuguesas e a autarquia de Chaves, se não resolver esse problema, têm um estrangulamento financeiro que as impede de se desenvolver. É uma espécie como a dívida externa para o país. A questão da água tem que ter uma solução. Tem que ter, que não pode ser traduzida em subir o consumo de água para os munícipes. Esse é o plano final. Mas tem que haver uma solução distinta e nós continuamos a defender que a gestão das águas deve estar diretamente sob as autarquias, que se podem associar entre si, mas não é associarem-se numa estrutura em que depois não podem decidir nada, que é o que se passa nas águas que agora já não são águas de Trás-os-Montes. Exatamente. São águas do norte. Falámos já da educação, da economia, da situação financeira da Câmara, falemos da saúde. O doutor é médico há muitos anos, é a sua profissão. E sempre mostrou grande... 29 anos. Exatamente. E sempre deu muita importância e grande importância e demonstrou grande preocupação relativamente ao hospital aqui de Chaves. Sempre se opôs à integração do hospital no centro hospitalar, Trás-os-Montes e Alto Douro, e sempre defendeu a unidade local de saúde. Primeiro pergunto-lhe como é que vê a situação deste Hospital de Chaves e se continua a defender e se será possível então a criação desta unidade local de saúde. Porque nós vemos o hospital perder valências, perder serviços e é o hospital do Alto Tâmega, serve muita gente. Primeiro de tudo, no concreto, eu, no dia em que me formei como especialista, não sei o dia, mas o ano sim, foi nos princípios de 1997, já fez 20 anos,
fui desafiado a apoiar o Hospital de Chaves. E apoiei-o porque sou de Chaves, senão não apoiava. Não é? Porque vim sempre como funcionário público e, portanto, do ponto de vista financeiro nunca foi um aliciante, foi do ponto de vista de servir as populações e, se quiser, de projeto profissional de um serviço. E sempre foi meu objetivo criar um serviço de doenças do sangue em Trás-os-Montes. E consegui criar, e há um serviço de doenças do sangue que julgo que muito tem contribuído nessa área específica para servir as populações. Depois, eu assisti a um hospital que estava em crescendo, na altura em que eu vim, no qual já se adivinhavam alguns erros de gestão, de estratégia, muitos deles comuns a outros hospitais do interior. Pequenos interesses locais, todos nós sabemos, mas que não nos deviam ter feito perder a visão de que esses defeitos existiam, tinham e deviam ser corrigidos, mas não devíamos deixar de ver o enorme benefício para as populações que o resto que não tinha defeitos dava. Quando a criação dos centros hospitalares é preciso perceber, tem dois aspectos. Um é um aspecto de gestão de saúde, outro é um aspecto de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. E por trás teve no seu início o Dr. Correia de Campos e o Partido Socialista, nos governos do engenheiro Sócrates. E esse plano, primeiro, não se criam centros hospitalares e foi uma estratégia que foi um disparate autêntico. Primeiro, não se ouviram os profissionais nem as populações. E quando foi criado o centro hospitalar, foi criado contra a opinião dos autarcas e dos profissionais. Nem os profissionais do Hospital de Vila Real queriam um centro hospitalar com Chaves e muito menos os profissionais do Hospital de Chaves queriam um centro hospitalar. E depois juntou-se-lhe o amigo. E não há nenhum centro hospitalar que seja gerível com distâncias superiores a 100 km e depois com uma área de implantação maior. Portanto, os centros hospitalares, o modelo em si, errado. Os objetivos finais eram desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. Um dia essa história há de ser bem contada. E como é que o PS e o PSD, de formas diferentes, foram e vão colaborando. Quando se criou o centro hospitalar, tendo estado ele numa oposição frontal a isso, eu já na altura era funcionário público do Hospital de Vila Real. Aliás, eu ainda sou médico do Hospital de Santo António do ponto de vista jurídico, mas estou emprestado a Vila Real há muitos anos. Mas eu dizia, articulação, nós sempre articulamos. Olha, eu sou do Hospital de Vila Real e estou a trabalhar em Chaves. A articulação não precisa que o modelo de gestão seja assim, porque todos nós trabalhamos para o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. E na altura houve força, porque de mão dada com a criação do centro hospitalar vinha o encerramento da urgência médico-cirúrgica. E vinha a questão do encerramento da maternidade. Não é? Que já não existe. Que já não existe. E nós sabemos que uma parte do movimento noturno de uma urgência médico-cirúrgica vem da maternidade. E que retirando a maternidade, o movimento objetivo e concreto noturno do bloco operatório reduz-se. Pronto. E também sabemos que nós não podemos medir as coisas só. Nós fizemos isso em tudo, que é, definimos a perfeição. E depois, quando nos dá jeito, fechamos, em nome de que não há perfeição. Fez-se nas escolas do ensino básico, a ASAI fez isso ao implementar as políticas da União Europeia, nos restaurantes, etc. A ASAI resolveu problemas importantes dos restaurantes, resolveu. Mas também fez muita aberração, também fez muita destruição do pequeno tecido empresarial de uma forma séria. Na saúde o processo não é diferente. O que é que tem por trás? Grandes interesses. E o que é que tem a ASAI por trás? Os McDonald's, os Pizza Huts, os Mac não sei quê, os Max Burgers e tudo isso. Tudo isso é feito para que não haja a pequena iniciativa. Na saúde, o objetivo era enfraquecer o Hospital de Chaves e continua a ser. E durante anos foram feitas promessas de que o Hospital de Chaves ia ser qualificado e reforçado. E toda a evolução ao longo de mais de 10 anos mostrou a mentira, porque isto é uma mentira, porquê? Aconteceu exatamente o contrário. Claro, o Ministério da Saúde,
Os conselhos de administração sempre souberam o que estavam a fazer e sempre tiveram um discurso duplo. O discurso interno e o discurso posterior. E o discurso interno é sempre: o Hospital de Chaves neste modelo não é sustentável. E o discurso posterior é: nós vamos reforçar o Hospital de Chaves. Eu, para essa hipocrisia e para essa mentira, já dei mais. Por 2 vezes envolvi-me na direção médica do hospital. E agora, recentemente, este ano, ou melhor, o ano passado, eu fiz parte da direção médica do hospital, responsável clínico, se quiser, o equivalente antigo a diretor clínico do Hospital de Chaves. O boicote foi constante. O boicote foi constante. E quando nós nos demitimos e as pessoas não acompanharam o processo, a Sinal TV também não, nós chegamos a ir à Assembleia da República. Vocês vão à RTV Vídeos, audições, Ministério da Saúde, melhor, Comissão Parlamentar de Saúde, e eu fiz uma intervenção aprofundada na Assembleia da República sobre estes assuntos. Estranhamente, o governo do Partido Socialista calou-se. E os autarcas fizeram um grande silêncio. Porque eu, na Assembleia da República, disse as denúncias todas que entendi e mais, acusei de haver perseguições dentro do centro hospitalar. Estava à espera que os autarcas do Alto Tâmega, pelo menos o de Chaves, viessem a saber público o que é que estava a passar. e defender, ou seja, não podem dizer assim: o Manuel Cunha é um profissional que nós achamos que se esforça, que dá o seu melhor, que tem trabalho feito, não é só intenções, e depois, quando as coisas vão para o duro, um silêncio completo. Está por contar o silêncio dos autarcas, nomeadamente dos autarcas de Chaves. Mas a verdade é que o hospital continua a degradação é evidente. E E mais ainda, fui eu que denunciei na Assembleia Municipal, primeiro, que aquilo que era apresentado como um projeto do PSD, de há uns anos atrás, 3, 4 anos, se não estou em erro, de um financiamento para o bloco operatório, ponto 1, não era aquilo que o hospital precisava. O hospital precisa de recursos humanos, primeiramente. E não é só de médicos, é de auxiliares, é de técnicos, Recursos humanos. de tudo que está. É uma vergonha, mas é uma vergonha mesmo. É uma vergonha porque então o administrativo de férias e o guichê onde ele está fecha. Isto tem acontecido com alguma regularidade. É uma vergonha porque não há enfermeiros, mas não é só no Hospital de Chaves. O estrangulamento é do Serviço Nacional de Saúde. Primeiro ponto. E depois, dentro do Serviço Nacional de Saúde, no centro hospitalar, é evidente que o hospital do centro, que é Vila Real, esmaga a periferia. Mas o que não é compreensível é o silêncio dos autarcas, porque a degradação do hospital vai a olhos vistos. Não é? Mas E como depois, é que podemos solucionar isto? como bons parolos e provincianos, como no tempo do Essa de Queiroz, quando vem o Sr. Secretário de Estado visitar o hospital, que até é de Chaves, mas que no concreto não conhecemos medidas do Governo que recuperem o hospital, nós vemos a sujidade do hospital ser limpa porque o Sr. Secretário de Estado vem visitar o hospital. E a seguir vemos os autarcas e até vemos o candidato à Câmara do Partido Socialista, todos no rebanho. Mas não vemos grandes denúncias sobre a situação. E nós levantamos a questão na Assembleia Municipal. E essa questão foi levantada pelos profissionais do hospital. É que pode estar em preparação que as obras do bloco operatório... Primeiro, eu já conheço a promessa destas obras há 5 anos. E sempre que há um processo eleitoral, agitam-se as obras. Segundo, volto a dizer, não é disso que o Hospital de Chaves precisa. E, portanto, se há uma verba em dinheiro... É um erro, é mais um erro de gestão do centro hospitalar. É que para usar o bloco operatório também há pessoas, tem que se contratar pessoas para usar. Terceiro, atenção, que não se preparem para que, e já sabemos que não vai ser antes das eleições, primeiro não sabemos se vai haver obras, segundo que se vai haver obras, como é que vai funcionar o bloco operatório durante as obras? Porque o primeiro projeto que havia é que fechava. E que a urgência médico-cirúrgica, a melhor, a urgência cirúrgica, passava para Vila Real. E toda a gente conhece, vocês querem que eu vos faça a lista, quantas linhas do comboio foram fechadas para remodelação? Alguma foi fechada e assumida que ia ser fechada. E depois fechou para remodelação e nunca mais abriu.
Eu não sei se o projeto for para a frente, com as obras se encerrar o bloco operatório e por causa disso, e não havendo uma alternativa, se encerrar a urgência cirúrgica, que já tem havido escalas de urgência que não estão preenchidas, eu gostava de saber onde é que estão os autarcas a denunciar isto e gostava de perceber porquê. Porque se eu tivesse a certeza, eu dizia, mas há qualquer coisa de estranho. O silêncio dos autarcas é qualquer coisa que confunde, que eles, depois de muito pressionados, fazem assim uma pequena flor, uma coisa, mas não sujam as mãos. Aqueles autarcas que há 10 anos atrás mobilizaram as populações para a rua, para protestar, para agitar, agora o que eles põem é panos, como se a todo custo não quisessem ver o que se está a passar. E o que se está a passar no Hospital de Chaves, e depois a dizer, é o Hospital de Chaves, não, vão a Mirandela, é igualzinho. igual. Ou seja, nós também sempre dissemos isso, porque eu ouvi muitas acusações, até quando estava na direção médica, que eu era um vendido, entre aspas, que, para mim sempre transparente. Eu estive sempre nos projetos que entendia, enquanto esses projetos eram válidos, e algumas vezes acreditei no que me disseram e nos projetos que havia. E quando percebi que o que me tinham dito em nada correspondia ao que ia ser feito, não tinha alternativa senão afastar-me. E a questão nem é só com o Hospital de Chaves, é também com o centro hospitalar propriamente dito. A situação é muito mais grave e os autarcas têm que explicar porque é que estão tão calados. Eles dizem alguma coisa, assim um ai, né? Eu conto sempre a história. A minha avó tinha 2 cães que estavam muito gordos. E quando uma vez eu lhe disse, ó avó, os cães estão tão gordos, eles não podem comer tanto. Ela disse, eu já lhes disse, mas eles não me ouvem. Às vezes os autarcas, quando falam da questão da saúde, dizem uma frase que é neste género. Nós já dissemos ao Conselho de Administração, nós já dissemos ao Sr. Secretário de Estado, que até um deles é de Chaves, mas a degradação está aí. Vocês, é só ir ao hospital. E estás a fazer uma coisa que é muito difícil de recuperar, que é destruir a confiança que as populações têm no hospital. E isso é um caminho aberto, que a primeira instituição privada que apareça, foi o que aconteceu em Mirandela, com uma experiência muito negativa, que os autarcas de Mirandela promoveram um hospital privado, com terrenos cedidos pelos autarcas, tanto quanto eu sei, com uma cota da autarquia, e tem um hospital de Mirandela muito mais degradado que o de Chaves, muito mais, mas os caminhos são semelhantes. E, portanto, na área da saúde, a CDU tem mantido o seu fio condutor. E, neste momento, a nossa posição é simples. Primeiro, o que é preciso é reforçar o Serviço Nacional de Saúde. O que é preciso é que o Estado deixe de sustentar os interesses privados, nomeadamente através da ADSE. Segundo, que o essencial é reforçar os cuidados de saúde primários. Quanto melhor funcionarem os cuidados de saúde primários, menos se gasta em saúde e melhor servidas estão as populações. Terceiro, o modelo de gestão do Hospital de Chaves pode ser variado, desde que seja para fazer bem. Dentro do centro hospitalar, é, neste momento, impossível acreditar mais que o Hospital de Chaves tem viabilidade. Ou seja, com este modelo de centro hospitalar, não há soluções, porque houve 10 anos para elas existirem e ao fim de 10 anos, tudo o que se pode apontar, com muito pequenas exceções, é de esvaziamento, desqualificação, degradação. Depois, que solução se encontra? Mais uma vez digo, há sempre, os modelos de gestão podem ser diversos, a articulação com os centros de saúde tem que existir, com os cuidados primários, sempre o defendemos. Apesar de tudo, o hospital presta alguns serviços na área, por exemplo, das análises em relação aos centros de saúde. O modelo é um modelo que, se criar uma articulação de gestão entre os cuidados primários e o hospital, essa articulação não pode desrespeitar a autonomia dos cuidados primários de saúde, das unidades de saúde familiar, dos centros de saúde no processo. Agora, deixou de ser possível acreditar
que o Hospital de Chaves tem viabilidade dentro do centro hospitalar, porque todos os benefícios da dúvida, várias administrações, vários governos, vários projetos levaram sempre ao esvaziamento do hospital. Dr. Manuel Cunha, nas últimas eleições conseguiu 6,2% dos votos dos flavienses. Este ano tem algum número que pretenda atingir para ver se consegue então eleger um vereador para o Executivo Municipal? O número, a percentagem de votos, desde logo o número absoluto de votos depende da abstenção e, portanto, se não votar ninguém, também. Só votar em mim e votarem todos na CDU, eu sou Presidente da Câmara. Primeiro aspecto. Segundo, o aspecto concreto, às vezes eu aproveitar para desmontar muito essa ideia, que é uma ideia que nunca é muito honesta de quem a diz, né? O Dr. Manuel Cunha, se for para político, perde-se um bom profissional e pode não se ganhar um bom político. Mais ou menos assim o discurso. E o que eu digo é, eu acredito, e a CDU tem essa tradição nacional, de colaborar em todas as situações, seja com que partidos for ou com que movimentos de cidadãos for, na gestão das autarquias. E eu entendo que vereadores da CDU, só eu ou eu e outros, mesmo não ganhando as eleições e não sendo executivo, podem, ou participando no executivo, ou como vereadores sem pelouros, se quiser, entre aspas, da oposição, ter uma participação muito útil. Porque eu acho que há muitos erros que se fazem em Chaves que é por falta de massa crítica. Eu não sou daqueles que acham que tudo o que se faz mal é por uma maldade dirigida ou por interesses instalados. Às vezes estes aspectos ajudam. Mas muito do que se faz é por uma coisa que se chama massa crítica. E uma voz da CDU na Câmara ou vozes podem marcar uma diferença. Nós também já sabemos que, sem ultrapassar de forma nítida a fasquia dos 10%, e é uma coisa curiosa, apesar de tudo positiva. Eu não tenho os números, eu não gosto muito de... Apesar de ter uma memória patológica para números, não gosto muito de números. Mas nós, na cidade, em Santa Maria Maior, nós aproximámos-nos da fasquia dos 10%. Se nós reproduzíssemos no resto do concelho estas votações, aí havia uma probabilidade real da eleição de pelo menos um vereador. Agora, o desafio é mais ambicioso e até podemos, daqui a 4 anos, estar a dizer os objetivos ambiciosos de 2017 não foram alcançados. O tempo dirá. É que a abrangência da lista que ainda está em Constituição crie uma dinâmica acrescentada e, atenção a uma coisa, eu estou disposto a analisar a composição das listas para a Câmara, pelo menos dos elementos iniciais que seriam aqueles que seriam vereadores, caso nós tivéssemos ganho em qualquer das eleições, e de mostrar que a equipe que é apresentada foi sempre uma equipe válida. Foi sempre uma equipe válida, com capacidades, com competências, com condições de trabalho, honestidade, competência, para ser vereadores. E neste momento nós temos um objetivo mais ambicioso, é alargar isso a cidadãos flavienses que, podendo não ter nenhuma relação próxima com a CDU ou com o Partido Comunista, estejam dispostos, no concreto da situação atual da cidade de Chaves, e a candidatura da lista independente no passado mostrou que existe um descontentamento, que depois já se sabia que ia ser desbaratado, o tempo demonstrou aquilo que a CDU tinha dito. Mas esse descontentamento existe. E, portanto, nós podemos, a CDU, a candidatura da CDU à Câmara, a minha candidatura à Câmara, Manuel Cunha, pode ser o polo que vai congregar esse descontentamento todo. Qual é um passo importante para isso? Que as pessoas olhem para a lista e identifiquem um conjunto de cidadãos com capacidades, com provas dadas, como todo o processo de elaboração da lista está longe de estar encerrado, eu não queria para já avançar mais dados,
E até posso reconhecer mais à frente que a nossa grande ambição não se concretizou toda e que tínhamos uma ambição maior e depois não foi possível congregar as pessoas. Mas essa ambição existe de uma forma distinta à que existiu noutras eleições. O segundo aspecto é que nós víamos um passo para um dia haver, eventualmente, um Manuel Cunha presidente da Câmara, víamos esse aspecto, um passo inicial de primeiro haver um Manuel Cunha vereador da Câmara. Para uma aprendizagem, eu não tenho uma questão, eu acho que é indispensável que alguém que chegue, não é indispensável, é útil que alguém que chega presidente um dia já tenha tido experiência de ser vereador. Isso não é condição suficiente, mas é quase uma condição necessária de experiência. E é nesse âmbito que nós estamos e com essa ambição que nós estamos. Agora, para terminar, pedia-lhe que deixasse aqui uma mensagem aos flavienses como candidato, então, da CDU à Câmara Municipal de Chaves e pondo aqui o número, eu sei que não gosta de números, da abstenção das últimas eleições. Nós tivemos uma abstenção no Conselho de 46,2%, muito porque a população está afastada da política ou está desacreditada em relação à política. Já deixou aqui o desafio a cidadãos flavienses que se queiram associar ao projeto da CDU. Que mensagem é que deixa então aos flavienses? A mensagem é que, ponto 1, é preciso mudar as coisas em Chaves. A forma como os projetos foram dirigidos nos últimos largos anos não foi a mais adequada às necessidades do Conselho. E nós, neste momento, passamos por um período de endividamento sem que os projetos lançados tivessem alcançado os seus objetivos. Portanto, as políticas têm necessariamente de mudar. Esse é um primeiro aspecto. Para todos aqueles que acham que o que conta são as pessoas e os projetos, eu digo sempre a mesma coisa. Eu sou candidato pela CDU e já fui muitas vezes desafiado e pressionado para ser candidato independente. E nunca aceitei, nem nunca aceitarei. Agora, o que eu aceito é uma abrangência completa no âmbito da candidatura da CDU, parecendo-me a mim que os princípios e a prática concreta dos autarcas da CDU, onde são poder e onde são oposição, onde são meramente eleitos na Assembleia Municipal ou na Assembleia de Freguesia, têm um reconhecimento nacional que vai muito para lá, ou muito para além do âmbito da CDU. O desafio aos cidadãos é envolvam-se, disponibilizem-se para participar nas listas, para participar na elaboração dos programas, para podermos refletir nos programas aquilo que são anseios e necessidades das populações. Nós temos ideias bem definidas sobre aspectos essenciais, mas há sempre coisas que podem ser acrescentadas de específico, porque é a soma dos pequenos específicos que muda a dinâmica do projeto. Portanto, o essencial da mensagem é essa. É preciso, seguramente, para que a candidatura da CDU se apresente como uma candidatura de sucesso, é inevitável, se o nosso objetivo é alcançar uma votação que permita pelo menos a eleição de um vereador ou de mais vereadores, ou até do Presidente da Câmara, é preciso uma votação nitidamente acima de 10%. E é preciso que a dinâmica das freguesias urbanas da cidade se aprofunde e que se transmita às freguesias mais rurais que, de uma forma compreensível, estão mais afastadas deste projeto. Mas eu chamava a atenção. São essas, provavelmente, as freguesias que mais poderiam beneficiar com uma gestão da CDU ou com uma voz da CDU na Câmara, em Chaves. O desafio fica feito, todos os processos a que assistimos, quer no país,
quer no estrangeiro, mostram que não há impossíveis, que é no concreto e na prática se tem visto mudanças radicais das tendências do eleitorado, mudanças que não são sequer avaliáveis pelas sondagens, referendos que têm uma resposta que não era aquela que apontavam as sondagens, presidentes que são eleitos quando nada o faria prever, já o disse antes, nem sempre com aspectos positivos, mas mostrando que o potencial de mudança existe como nunca existiu. Se esse potencial de mudança existe e se as necessidades são cada vez mais evidentes, cada vez mais imperativas, começa a ser urgente interromper o processo de esvaziamento do interior, não é só de Chaves, não é só do Alto Tâmega, é do interior do país todo, e para isso é preciso também autarcas que defendam as populações de uma forma inequívoca e que pressionem o poder político nacional no sentido de modificar a forma como o litoral olha para o interior. Não é possível um país com futuro e um país equilibrado se não houver um reforço das regiões do interior, e esse reforço vai ter sempre uma imagem de marca e que se traduz na recuperação da natalidade. Se nós não criarmos condições de maternidade, e é ver como é que os empresários desta região e deste país tratam os empregados, como é que tentam ultrapassar os direitos à maternidade, os direitos ao apoio dos filhos à saúde, como é que a sociedade não oferece soluções públicas para creches e jardins de infância que cubram o concelho todo, como é que se não devolve esperança de emprego e de emprego que vá para além do salário mínimo, de emprego que vá para além do trabalho precário, sem condições, com humilhação, com degradação? Se nós não fizermos isso, Portugal, como o conhecemos, não tem viabilidade. E estamos numa fase da história em que os próximos anos são decisivos nesse aspecto. Fica a sua mensagem então aos cidadãos flavienses. Dr. Manuel Cunha, muito obrigada por ter estado aqui connosco nos estúdios da Sinal TV. Esta foi então a entrevista a Manuel Cunha, o candidato da CDU à Câmara Municipal de Chaves nas próximas eleições marcadas para 1 de outubro. Quanto a mim é tudo. Obrigada por nos ter acompanhado e até à próxima.